fiquei conhecendo por meio de um amigo. Um amigo falou, aquele cara lá é muito bacana, não sei o que, passei a acompanhar nas redes sociais, descobri que ele era professor, não sei o que, trabalhava com experiência. E, inclusive, quando a gente colocou uma caixinha de perguntas lá na nossa enquete, né, quem você gostaria que nós levássemos para o Marketing Experience? E o nome dele foi a primeira. Foi a primeira pessoa que surgiu lá com uma sugestão para o evento. E eu falei para ele, ó, é uma responsabilidade grande, porque aqueles palestrantes que vão ficando para o final, eles precisam ter uma energia para levar ainda o evento, né, para frente e tal. E ele vai fazer isso com muita habilidade e competência. Então, uma salva de palmas para o Cleiton Campano. Valeu! Obrigado, galera! Valeu, Marcos. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo convite. Passador do lado, som. Vocês começaram com bom dia, já é boa noite, viu, galera? Boa noite para todo mundo. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu espero fortemente que o conteúdo que eu tenha para trazer para vocês aqui, de alguma maneira, gere valor. A ideia é aproveitar todos os contextos que vocês conversaram e trazer para o final do dia aqui a parte de um contexto de atendimento. Por que é interessante a gente falar de atendimento? Porque quando a gente fala de marketing, no final do dia, o atendimento está inserido dentro do marketing. Adianta eu comunicar e fazer a melhor campanha, fazer a campanha mais mirabolante do mundo, mais criativa, que na hora que o meu cliente precisar de mim eu não conseguir atender ele, tudo aquilo foi por água abaixo. Então eu quero começar aqui trazendo um pouco para vocês de algumas histórias, e a gente vai ter uma palestra que vai ser como se fosse, no começo, voltada para colocar todo mundo na mesma página. Então, se a gente fizer uma analogia, a gente vai começar com a papinha, com leitinho, lá no comecinho. Depois a gente vai para uma papinha, depois a gente vai começar com uma vitamina, até a gente começar a chegar no sólido, e depois a gente vai para a feijoada. Então, a feijoada é a parte técnica de todo o processo, tá? Então, quando a gente chegar lá, eu espero que vocês estejam preparados para poder absorver o máximo de conteúdo, de conhecimento possível a respeito do tema. Beleza? Vamos lá. Eu vou começar contando uma história que tangibiliza muito o meu começo e onde eu cheguei para trabalhar com o que eu trabalho atualmente. Muita gente aqui falou que é de Patrocínio, teve gente que falou que é de Monte Carmelo, várias cidades pequenas. Será que eu tenho algum conterrâneo aí? Tem alguém de Coromandel? Ninguém? Eu sou de Coromandel, nasci em Coromandel. E lá, essas cidades pequenas, elas têm umas características incomuns que, às vezes, acontecem coisas nessa cidade, só acontece lá. E na minha casa, aconteceu exatamente isso. Eu vim de uma família de comerciantes e nesse cenário aqui, que eu estava inserido, que é a primeira lição que eu aprendi com a minha mãe, que eu quero trazer para vocês, a gente cresceu no meio de vários contextos distintos, atendendo pessoas dos mais diversos tipos, né? E nessa época, eu tinha mais ou menos 7 anos, eu me lembro dessa história, que a minha mãe tinha um bar, que era um bar-loja, tipo, coisa só de interior mesmo, tipo, vendia, né, cerveja, pinga e roupa, tudo no mesmo lugar. Então, assim, hoje eu olho e falo assim, cara, como é que eles tiveram essa ideia, né? Que viagem, né? Mas era uma loja com um bar. E era uma empresa familiar, né? Era meu pai e minha mãe trabalhando juntos ali. E empresa familiar, cheia de conflito. Constantemente conflito. E minha família é espanhol com italiano, então é uma loucura. É um gritando mais que o outro. E aí, a gente teve várias situações, e eu me lembro de uma situação específica, que é a que eu quero compartilhar com vocês, que quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos, eu me lembro da minha mãe e meu pai estar discutindo alto mesmo, assim, feio, e de repente entrou um cliente na loja. E quando esse cliente entrou, a minha mãe enxugou as lágrimas na velocidade da luz. Ela enxugou as lágrimas e foi atender aquele cara como se nada tivesse acontecendo. E aquilo só me fez refletir muitos anos depois do que ela tinha feito. Porque eu estudei a experiência do cliente durante muitos anos, e eu vou trazer vários conceitos aqui relacionados à experiência do cliente com vocês. Só que depois de estudar diversos autores e conhecer diversas metodologias, a minha mãe lá atrás
que fazia tudo de maneira genuína e sem conhecimento, ela ainda continua sendo a minha maior inspiração. Então, o que eu aprendi com a minha mãe, que eu quero trazer como primeira lição aprendida para vocês aqui, que é o que eu trouxe para mim no final do dia, que eu aprendi que eu preciso enxugar minhas lágrimas. O cliente não tem nada a ver com o meu problema. Os problemas pessoais são meus. O meu cliente não tem nada a ver com isso. E dentro do contexto do atendimento, isso é muito difícil separar. As pessoas não conseguem separar. Às vezes você chega num lugar, a pessoa está mal, e ela, ao invés de tratar bem, ela te trata mal porque ela está mal. Então, nesse sentido, acho que a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é isso. É que o seu cliente não tem nada a ver com os seus problemas pessoais. E aí eu quero trazer uma outra história que conecta com a minha vinda de Coromandel para cá. Eu tinha mais ou menos 11 anos de idade. E os meus pais, eles compraram uma banca na feira. E aqui eu quero trazer o que é básico, eu vou chamando isso aqui tudo de básico, porque são coisas que a minha mãe fazia no bar e o Gerson fazia lá na banca de pastel. Então você consegue aplicar no seu negócio. O Gerson, eu tinha 11 anos, e eu cheguei na banca e falei assim, cara, me dá um pastel. Ele me deu o pastel. A hora que ele me entregou o pastel caiu. Instantaneamente, eu era criança, 11 anos. Quando o pastel caiu, tipo, eu fiquei mal, né? Falei, nossa, e agora? Vou ter que voltar lá na banca, pedir dinheiro do meu pai para eu voltar aqui para comprar outro pastel. E imediatamente ele me entregou outro pastel. Ele me viu saindo e falou assim: vem cá, vem cá, vem cá. Aí eu voltei e falou assim: o que foi? Eu falei: não, eu vou lá buscar o dinheiro para comprar outro. Ele: não, você não vai comprar outro, não. Toma aqui. E me deu outro pastel. Naquele momento, aquilo me encantou tanto que eu falei: cara, o que esse cara fez? Ele me deu outro pastel sem pensar. Ele simplesmente tinha atenção no que estava acontecendo e resolveu o meu problema. Me entregou outro pastel. E aqui fica a primeira lição do Gerson, do pastel, que é: esteja atento, crie uma conexão genuína com seu cliente. Eu tinha 11 anos e comi esse pastel quando o pastel caiu. Depois, eu consumi pastel desse cara por mais 20 anos. Até hoje eu consumo pastel na banca dele. Isso é um conceito que a gente chama de lifetime value, que é o valor do cliente ao longo do tempo. Quanto custou? Aí tem um conceito que a gente chama de CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Quanto custou para o Gerson me adquirir como cliente naquele momento? Um pastel. Durante quantos anos que eu paguei aquele pastel? Vários anos. E o pastel dele nem era o mais gostoso. Mas eu criei uma conexão com ele ali naquele momento. Todos os dias que eu ia lá e comprava o pastel com o Gerson. Por um ato simples, um ato de atenção. Só que a nossa rotina ela é tão corrida e a gente se preocupa tão pouco com os outros que a gente tem dificuldade de criar atenção de fato com o outro, se colocar ali perante ao outro. A gente sempre, reparem para vocês verem nas relações que vocês têm. Quando vocês estão falando, ao invés da pessoa estar te escutando, ela já está pensando no que ela vai falar. E dentro do contexto do atendimento é a mesma coisa. É muito difícil a pessoa te dar atenção genuína. Então aqui, básico, dê atenção genuína para o seu cliente. O Gerson do pastel fazia isso. Você também consegue fazer na sua empresa. Aqui tem uma parte que eu acho bem legal, que eu fui aprender isso aqui depois também de muita dor e de muitos anos. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa. Abre aqui, amor. Eu abro todos os vídeos de Palmito para você. Eu comecei a fazer faculdade e eu trabalhava na feira com os meus pais ainda. E ao longo do processo da minha faculdade, eu trabalhava na feira para pagar a minha faculdade. E como eu comecei a estudar muito, eu levava meus livros para a feira. E aí, eu estava lendo e chegava um cliente. E eu tinha que parar a minha leitura para poder atender o cliente. E ao longo do tempo, parecia que aquele cliente estava me interrompendo. Porque, pô, eu estava lendo, cara. Tipo, o cliente chegou, tem que parar de ler para atender ele. Só que na época, eu não tinha essa concepção de que o cliente, eu tinha que parar o que eu estava fazendo para atender o cliente. Eu só fui ter convicção disso depois que eu montei o meu e-commerce. Eu montei um e-commerce, achei que eu ia ficar rico vendendo na internet, isso era 2013.
E aí, simplesmente não entrava cliente no meu e-commerce. E eu não vendia. Então, eu pude perceber que, naquele momento, o que eu mais queria era que um cliente me interrompesse. E eu não tinha esse cara para me interromper. Então, eu só aprendi na dor. Só aprendi na dor. E o que eu quero trazer para vocês aqui é que o cliente não pode ser visto jamais como uma interrupção para o seu negócio. E muita gente vê isso no dia a dia. Principalmente hoje em dia com celular. Na época era eu com livro. Hoje com celular, então, parece que você está interrompendo a vida do cara. O que ele está fazendo ali é muito mais relevante do que você. E no nosso dia a dia a gente faz isso com as pessoas. Então não deixe que os clientes de vocês sejam vistos como uma interrupção. Dedique-se de coração para que isso aconteça. E aqui tem uma outra provocação que eu faço, principalmente para quem é empresário e que quer trazer um bom atendimento para o cliente, que é os bastidores. Como que estão os bastidores? Quando eu falo os bastidores, é como que você lida com seus colaboradores. Como é que está a experiência como colaborador na sua empresa? Aqui, quando eu trabalhei numa grande empresa aqui de Uberlândia, eu entrei para fazer um desenho da experiência dos clientes. E eu desenhei a experiência dos clientes e falei assim, cara, e os colaboradores? Como é que está a experiência dos colaboradores? E eu fui desenhar a experiência dos colaboradores. Quando eu cheguei no banheiro, eu falei assim, cara, como é que você quer que esse cara te dê um bom atendimento, sendo que o banheiro do cara é horrível? E aí eu comecei a mapear tudo que era ruim. Comecei a mapear tudo. E levei para a diretoria. Falei assim, olha aqui, vocês estão vendendo que nós temos que oferecer uma experiência única para o cliente. Você já entrou no banheiro da galera? Você já viu como é que é o banheiro? Então, preocupem-se com a experiência dos colaboradores. Se você trabalha numa empresa e de alguma maneira você enxerga oportunidade nisso, leve, reclame. Eu era visto como o cara que só reclamava, que só falava mal, mas a gente conseguia fazer as coisas acontecer. Lá nessa empresa especificamente, a gente criou um projeto para remodelar tudo. A gente reformulou a empresa inteira. Por quê? Porque tinha uma abordagem muito forte de melhorar a experiência do cliente, mas a experiência do colaborador estava ruim. Então, quando a gente pensa no contexto do atendimento, por que muitas vezes a gente é mal atendido? Porque o dono daquela empresa, às vezes, nem conhece o colaborador dele, nem sabe como que é as condições de vida dele. Eu fiz um trabalho uma vez para um posto de gasolina que eu olhei as condições que os colaboradores tinham, que eu fiquei horrorizado. Falei, cara, como é que eles querem que o frentista atenda a gente bem? Ele não tem o mínimo de condição para fazer isso. Então não adianta a gente falar de melhorar a experiência dos clientes se a gente não olhar para a experiência dos colaboradores. Não adianta a gente falar que o atendimento vai ser extraordinário se você não dá um atendimento extraordinário para o seu colaborador. Tudo isso aqui é o que eu estou chamando de back to basics. O que é o back to basics? É o leitinho. Isso é básico. Então, o que você deveria fazer de básico? Enxugar suas lágrimas e atender o seu cliente sem que, de alguma maneira, ele saiba que você está com algum problema. Ter atenção com o seu cliente. Prestar atenção no que está acontecendo. Se conectar com ele. Depois, minimamente, você precisa se preocupar com a experiência de quem está atendendo de fato, de quem são as pessoas que trabalham na sua organização. E nunca ver o seu cliente como uma interrupção. Isso é básico. Agora nós vamos avançando. Vamos lá. Aqui eu trouxe alguns dados para a gente poder discutir, para vocês verem a relevância do contexto do atendimento. Olha só, 70% dos consumidores brasileiros têm mais probabilidade de ser leais a marcas que oferecem uma boa experiência do cliente. A média global é de 62%. Então, nós temos a condição de sermos fiéis às marcas que realmente nos atendem bem. 68% dos consumidores brasileiros estão dispostos a pagar mais por um produto ou serviço se tiverem uma boa experiência do cliente. A gente paga. Por quê? Porque a gente quer ser bem atendido. Aí a gente vai para alguns outros dados aqui. B2B. B2B é diferente. Tem gente que trabalha com B2B e fala assim, mas o B2B é diferente. Será? 91% das compras de B2B são influenciadas pelo boca a boca.
Então eu falo bem ou eu falo mal. 91% dos clientes B2B compartilham experiências negativas com outras pessoas. Então eu trouxe 2 dados aqui. Se vocês olharem as fontes depois, eu posso disponibilizar o material para vocês. Aqui a gente tem 2 fontes de dados. Tem um estudo da Qualtrics e tem um Instituto Gartner. A Qualtrics, ela traz que 91% das compras B2B são influenciadas pelo boca a boca. O Gartner traz o mesmo número, 91%, outra fonte, dos clientes B2B compartilham experiências negativas. Então, se eu tenho aqui, dentro de um contexto B2B, as pessoas falando mal ou recomendando, no B2C é a mesma coisa. Se eu consumo alguma coisa que é boa, eu recomendo. Se eu consumo alguma coisa que é negativa, eu vou falar mal. E aqui, 64% dos clientes afirmam que a experiência do cliente é mais importante que o preço na hora de decidir por um fornecedor. Então, no contexto de compras vendendo para empresas, então B2B, só para deixar todo mundo na mesma página, é empresa vendendo para empresa. Então, quando uma empresa vende para outra empresa, a experiência também é fundamental. Vamos avançando. Mais um estudo aqui da Qualtrics. Olha só, a diferença no preço das ações entre empresas líderes em CX e demais empresas aumentou de 24 para 66 pontos. Ou seja, quando a gente olha para dados da Bolsa de Valores, as empresas que, de alguma maneira, oferecem uma experiência do cliente melhor, elas têm uma tendência de alta na Bolsa. Olha que interessante. E a gente tem um comportamento muito parecido com isso aqui no Brasil. Se vocês acompanham aí, vocês acabaram de ver que o Nubank tem um valuation maior que o Itaú. Olha que bizarro. O Itaú, do ponto de vista lucrativo, é mais lucrativo do que o Nubank, só que o Nubank tem um valuation maior. Só para a gente poder traduzir aqui, o CX é de Customer Experience. Lá na feijoada, vocês vão entender um pouco melhor como é que funciona o Customer Experience aqui, tá? A Gênesis tem um estudo que fala o seguinte, ó, 35% dos clientes abandonaram uma marca depois de uma interação negativa. Então, se a gente pensar na jornada do cliente que eu vou trazer para vocês, às vezes um único ponto de contato que é negativo já faz com que a gente evite aquela marca e nunca mais consuma. A Forbes traz aqui, ó, 55% dos clientes limitaram seus gastos não essenciais em produtos e serviços durante 2003. O que significa? Que as pessoas estão mais conscientes do ponto de vista financeiro. Significa que ela está comprando coisas que são essenciais. As coisas que não são essenciais, as pessoas estão deixando de comprar. Então, se eu, de alguma maneira, vendo produtos que não são essenciais, como que eu tenho que me destacar para que eu, de alguma maneira, faça com que esse cliente permaneça comigo, dentro do contexto do atendimento que eu quero trazer para vocês aqui. Então, agora a gente já colocou todo mundo na mesma página. A gente foi lá no leitinho, agora a gente já começou na papinha e agora a gente vai começar a entrar mais a fundo no contexto técnico da coisa. Então, vocês estão prontos aí para explorar? Bora? Vamos lá. A gente escreveu um livro que chama O Guia do Atendimento Extraordinário. E nesse livro, o que eu trouxe aqui hoje para vocês é uma parte do livro que são 7 pilares. É um resumo do que a gente acha que é fundamental para ter um atendimento extraordinário. Eu vou passar cada um dos pilares aqui com vocês. Primeiro, servir. Tem gente que não nasceu para servir. Tem gente que nem deveria trabalhar com atendimento. Tem gente que nem deveria ter empresa. Já ouvi isso muito do meu pai. Aquele cara ali não tem condição nenhuma de ter um comércio, ele não tem habilidade nenhuma de lidar com gente. Por que esse cara abre uma empresa? Ele vê o vizinho dele montando uma padaria e ficando rico, e ele fala, vou montar uma padaria também, o cara tá de caminhonete. Já ouvi muito isso. Então, servir significa o quê? Qual que é o conceito de servir? Servir no atendimento extraordinário implica estar comprometido em oferecer um serviço excepcional acima e além das expectativas do cliente. É fácil fazer isso, gente? Não. Não é fácil. E é por isso que a gente está aqui, um sábado, 18 horas, estudando. Porque não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um faria. O que esperamos de alguém no ato de servir? Que entenda as necessidades do cliente, antecipe seus desejos e ofereça um serviço de alta qualidade, criando uma experiência positiva e memorável. Então, se você não estiver disposto a servir, desculpe, mas seu negócio pode estar fadado ao fracasso. Ou você nem deveria começar.
Mas já que você está aqui, eu acredito que você está disposto a servir. Então, servir é um ato, até bíblico. Se a gente for entrar no conceito bíblico aqui, a gente tem uma referência muito forte, que inclusive é a minha maior referência do segundo tema, que é a empatia. Capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando a gente olha para o ser mais empático ao longo da história da humanidade, quem que vem na cabeça de vocês? O maior exemplo. Então, empatia é o quê? Demonstrar respeito e consideração, criando um ambiente de confiança e compreensão mútua. Então, a pessoa que tem empatia, ela tem que ser capaz de escutar atentamente e entender o sentimento dos clientes e criar uma conexão genuína. Percebam, escutar é diferente de ouvir. Escutar é eu estar disposto realmente a me conectar com essa pessoa, entender o que ela está passando e, de alguma maneira, contribuir para que ela saia do estágio que ela está para o estágio desejado. E o estágio desejado, muitas vezes, é contratando o nosso produto ou contratando o nosso serviço. Então, nós precisamos entender onde essa pessoa quer chegar para que a gente consiga conduzi-la nesse processo. Quando a gente chegar na jornada, vai ficar mais claro para vocês como que a gente tem que fazer isso. Terceiro ponto, disponibilidade. Estar sempre acessível aos clientes. Ah, Cleiton, mas eu tenho minha vida pessoal. É? Não apenas por canais digitais ou presencial, mas também emocionalmente, pronto para ajudar a qualquer momento. Eu fui professor durante 5 anos. Minhas aulas acabavam 10h40. Eu ficava na faculdade às vezes até 11h15, 11h30. Quando foi para a pandemia, eu ficava com meus alunos até meia-noite, 1h. Minha esposa queria me matar. Quer falar, o que você está fazendo com esses meninos até agora? Olha, ensinando. Eles querem aprender? Então vamos lá. Então até brinquei com o Marcos. Falei, Marcos, se a gente quiser ir até meia-noite que a gente vai. Misericórdia. Então, ó, o que esperamos com a pessoa de disponibilidade? Que esteja atento aos clientes, pronto para responder às dúvidas e fornecer suporte de maneira ágil. Quando eu comecei a dar aula, teve um professor das antigas, chegou em mim e falou assim, eu vou te dar uma dica, que eu gostaria de ter tido essa dica quando eu comecei a dar aula. Crie uma distância entre você e os alunos. E eu fiquei pensando, falei, criar uma distância? E aquilo ficou me incomodando, e eu falei, gente, eu tenho que quebrar essa distância. Eu tenho que me conectar com o cara, aproximar com a pessoa. E eu tenho vários cases de ex-alunos que hoje, inclusive, são melhores que eu. Galera que voou. Galera que desenvolveu muito. Por quê? Porque buscou, porque correu atrás, porque foi. E conseguiu sair do outro lado. Então, para vocês que estão aqui, e às vezes é o primeiro evento de algumas pessoas, pode ser o primeiro de vários outros, né, irmã? Seja bem-vinda. Efetividade. No atendimento extraordinário, a efetividade vai além de apenas fazer as coisas certas. Isso é eficácia. Efetividade é o quê? Fazer as coisas da maneira certa, de maneira eficiente, otimizando tempo, recurso e energia para impulsionar o cliente para o sucesso desejado. Esse sucesso desejado, daqui a pouco vai ficar mais claro para vocês também como que isso funciona do ponto de vista técnico, tá? O que esperamos de uma pessoa com efetividade? Que seja capaz de cumprir suas promessas, solucionar problemas de forma eficiente e garantir que os clientes alcancem os objetivos. Então, se vocês observarem aqui, em muitos momentos a gente está falando de fazer com que o cliente alcance o objetivo, fazer com que o cliente tenha sucesso. Por quê? Toda vez que o cliente contrata o nosso produto ou serviço, ele está tentando realizar uma tarefa. E eu preciso fazer com que essa tarefa fundamental que ele está tentando realizar seja de alguma maneira otimizada me utilizando. O meu produto, o meu serviço, ele quer alcançar algo. E eu preciso fazer com que ele alcance esse algo desejado. Exclusividade. Quinto pilar do atendimento extraordinário. Envolve tratar cada cliente de maneira única e personalizada, reconhecendo suas necessidades individuais e oferecendo suas soluções adaptadas. Entenda o contexto que a outra pessoa está inserida e, com base nesse contexto, traga a solução. Eu me lembro de que tem um negócio interessante, que quando a gente começou a trabalhar na feira, vendia só o queijo inteiro, não vendia pedaço. E um dia chegou um cara lá, falou pra minha irmã assim, tem como você vender a metade do queijo? Aí ela olhou pro meu pai
Ué, ele só quer metade? Na corta? Ah, não é corta. Vou cortar metade pro senhor. Cortou. A partir disso, todo mundo começou a cortar queijo. Por quê? Porque ninguém queria o queijo inteiro. Às vezes o cara vai consumir só um quarto, ele quer consumir só um pedaço. Então, se ele quer consumir só um pedaço, deixa eu ajudar ele nessa tarefa fundamental. Não fica limitado ao produto. É igual o corretor de imóvel. Tem algum corretor de imóvel aqui? Corretor de imóvel, como que ele faz? Ele tem um imóvel, quer te empurrar aquele imóvel de qualquer jeito. Ele não quer entender o que você precisa, ele não quer entender onde você mora, quantos filhos você tem, qual é o contexto de vida que você está. Ele quer te enfiar produto. Por quê? Porque ele está pensando na comissão dele. Então, se a gente pensar que eu preciso entender o contexto do cliente e a partir disso levar ele para o sucesso, facilita muito a nossa jornada de prestação de serviço. Eu passei por essa busca de imóveis há um tempo atrás. Tem gente que te empurra tanto que você fica sem graça de falar que o imóvel não te atende. Parece que o errado é você. Total. E quando a gente pensa no corretor, especificamente, ele é muito limitado do ponto de vista do portfólio dele. Então, ele não quer te entender, ele só quer te oferecer aquilo lá. Então, tem muita oportunidade. Quando eu olho para isso, eu enxergo que é oportunidade. Assertividade. Conceito de assertividade é a habilidade de expressar seus pensamentos e sentimentos de forma clara e respeitosa. É um comportamento que busca um equilíbrio entre passividade e agressividade. Essa parte aqui de passividade e agressividade, acho que é fundamental a gente explorar, porque muita gente dentro do contexto do atendimento, às vezes, pode até passar por assédio. Então você precisa se posicionar. Né? Você precisa criar ali um limite também. Peraí, eu estou fazendo tudo para você, mas olha só, o negócio aqui é profissional, tem um limite aqui nessa história. Então, que transmita segurança ao cliente, demonstrando conhecimento sobre o assunto no qual atua, baseado em fatos e conceitos bem fundamentados. Essa parte aqui, demonstrando conhecimento, eu acho que é uma grande dificuldade dos empresários, que é de capacitar, treinar as pessoas. Às vezes você vai num lugar, por exemplo, tem um cardápio gigantesco, e aí o garçom chegou lá e às vezes ele nunca nem consumiu nenhum prato que está lá. Como é que ele vai te oferecer um prato sendo que nem ele consumiu? Nem ele conhece o cardápio. Então é muito difícil a gente ter as condições necessárias para poder oferecer um atendimento extraordinário. Só que, quando a gente pensa e investe na qualificação de pessoas, a gente tem a possibilidade de alcançar isso com êxito. E o último, para mim, e um dos mais importantes, que é o sétimo, equilíbrio, que está muito relacionado ao tema que eu aprendi lá na minha mãe no começo, que é a capacidade de manter a calma, a compostura. Em situações desafiadoras é crucial no contexto do atendimento extraordinário, inteligência emocional. Eu preciso me conhecer, eu preciso de alguma maneira ali estar bem comigo mesmo para que eu possa, de alguma forma, atender esse cliente da melhor maneira possível. E quando a gente vai aqui, por que a gente espera com uma pessoa com equilíbrio? Que seja capaz de gerenciar o estresse, resolver problemas sob pressão e lidar com clientes difíceis de forma diplomática e respeitosa. Então, quando a gente fala de empreender ou de criar o nosso próprio negócio, parece ser muito simples, mas a gente pega uns clientes aqui no meio do caminho que é complexo. Tem que respirar. Eu teve um amigo meu que tinha uma agência, ele não podia escutar o telefone tocar. Dava crise nele, de ansiedade. Só o telefone tocava, ele já ficava doidão. Nossa senhora, problema. E às vezes no nosso dia a dia é isso mesmo. Por quê? Porque é simples? Não. Por isso que a gente está aqui. Então a gente passou pelos 7 pilares do atendimento extraordinário. Significa que vocês agora já têm um pouco de conhecimento mais sólido. Agora vamos para a parte mais técnica. Vamos fazer o seguinte, vocês estão com um caderninho aí, certo? Vocês vão abrir ele para mim. Isso. Desse jeitinho aqui. Como que é seu nome? Vanessa. Ó, a Vanessa fez aqui. Você pode levantar, Vanessa? 10 minutos, beleza. Vocês vão abrir ele aqui para mim desse jeito que a Vanessa fez. E aí vocês vão fazer o seguinte, escreve para mim assim no cantinho dele aqui, ó. Bem no cantinho aqui no cantinho, escreve pré-serviço. Escreve para mim aí, pré-serviço. No meio da folha, vocês vão escrever durante. No final, vocês vão escrever pós. Embaixo do pré-serviço, vocês vão escrever assim, ó. Expectativa.
Embaixo do durante, vocês vão escrever experiência. E embaixo do pós, vocês vão escrever satisfação, neutro ou insatisfação. Isso aqui é o que a gente chama de framework. O que é um framework? Um template, um passo a passo. Isso que vocês acabaram de construir aqui, eu demorei mais de 6 anos para aprender. Que é basicamente quais são as etapas fundamentais de uma jornada do cliente e todas as etapas que ele percorre para poder consumir um determinado produto ou serviço. Então, basicamente, aqui a gente tem pré-serviço, todos os momentos através dos quais os clientes se relacionam com a sua marca antes mesmo de consumir o seu produto ou serviço. Agora a gente está começando a chegar perto da feijoada, tá, galera? Se ficar muito técnico, vocês podem levantar a mão que eu tiro dúvida. Durante o serviço, todos os pontos de contato através dos quais o cliente se relaciona com a sua marca durante o momento que ele interage com você. Pós-serviço, depois que acaba o serviço, como que foi sua relação com esse cliente? Então a gente tem 3 etapas fundamentais. Quais são? Beleza. No pré-serviço, o cliente tem expectativa. Durante o serviço, ele vai ter várias experiências. E no pós-serviço, ele vai sair satisfeito, neutro ou satisfeito. Satisfeito, neutro ou insatisfeito. Então, essa é a jornada de um cliente. 3 etapas fundamentais. Pré, durante, pós. No pré-serviço, o cliente tem o quê? Expectativa. Durante o serviço, ele tem experiências. E no pós-serviço, ele vai sair satisfeito, neutro ou insatisfeito. Já que a gente entendeu essa lógica, o que acontece durante essa jornada? Vários touch points. São vários pontos de contato. Pontos de contato são momentos que ele se relaciona com a minha marca. Beleza? Primeiro ponto de contato. Alguém me indicou. Alguém falou, vai lá nesse lugar. Aí pode ser que antes eu fui lá, olhei as redes sociais. Deixa eu olhar o Instagram. Deixa eu ver como é que é. Deixa eu ver como é que tá a avaliação do Google. Deixa eu buscar esse local no Google para saber onde que é. Então, tudo isso aqui, galera, significa que ele ainda não é cliente, ele ainda não comprou. WhatsApp. Mandei um WhatsApp. E aí? Como é que a pessoa me atendeu? Cheguei no lugar, tem estacionamento? A fachada, como é que tá a fachada? A recepção, tem alguém para me receber? E o atendimento? Como é que eu fui atendido? E durante o uso, durante a concepção do que eu comprei, do produto, como que foi a experiência? Embaixo aqui, ó, pagamento, como é que foi para pagar? E o suporte? Quando eu preciso de ajuda, quem me atende? No pós, tem algum mecanismo de fidelização para esse cliente? Tem alguma forma dele me avaliar? Será que ele vai voltar? Então, esse framework é o que a gente chama de pré, durante e pós. É o framework da jornada do cliente. E aqui são vários momentos que ele interage para poder, de alguma maneira, contratar o meu produto ou serviço. E aí, qual que é a dificuldade, principalmente para quem está empreendendo? Entender primeiro qual que é a jornada do seu cliente e como que está a experiência dele em cada um desses momentos. Fácil fazer isso, galera? Não, complexo. Muito trabalho. E ter isso aqui estruturado para poder atender o nosso cliente é o que nos faz ter um atendimento extraordinário. Porque se a gente não pensar em toda a jornada do nosso cliente, pode ser que algum desses momentos aqui, ó, recepção, ele foi mal recepcionado. Pode ser que toda a expectativa que ele tinha lá atrás já caia por água abaixo. Um único ponto de contato que eu falho pode ser que, de alguma maneira, esse cliente nunca mais venha contratar o nosso produto ou serviço. Então, quando a gente fala de atendimento, até na palestra esqueci o nome do rapaz, que ele falou criticando a parte do quanto a gente é mal atendido em Uberlândia. Mas a provocação que eu quero fazer aqui é, nas empresas que a gente trabalha, muitas pessoas também são atendidas lá. E como é que está a experiência? Porque a gente é mal atendido, mas será que a gente atende bem?
Ou tem alguma outra falha no meio do caminho que a gente nem tá percebendo? E aí, para a gente poder sair do outro lado em relação a isso, eu faço uma provocação aqui. Você já ligou na sua empresa? Tenta ligar lá para ver. Um dia eu tava com um empresário e eu falei para ele, já ligou aqui? Ele falou assim, como assim ligar aqui? Eu falei, quando seu cliente liga aqui, quem que atende? Ué, não sei. Vai lá no Google lá, qual que é o telefone? O 32, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele ligou, ninguém atendeu. Simplesmente o telefone estava desabilitado. Não ia para ninguém. Então, eu estou pensando numa mega campanha de marketing, fazendo uma campanha gigantesca no Instagram, comunicando um monte de coisa, meu telefone toca, ninguém atende. Eu tentei contratar um eletricista essa semana, meus irmãos. Tô parecendo que eu tô na igreja. Meus irmãos, vocês não têm noção. Quando eu conversei com 5, eu ligava, o cara desligava. Ué, mas peraí, filho, seu telefone tá no Google. Então não adianta nada, galera. Gastar uma grana com marketing se a estrutura do seu atendimento não está sendo pensada. Então, quando a Juliane traz ali o branding está inserido em todos aqueles momentos ali, ó. É a sua marca. Como é que tá a experiência com a sua marca? E as avaliações do Google? Já olhou as avaliações do Google da sua empresa, da empresa que você trabalha? Dá uma olhadinha lá depois. E aí tem uma ferramenta que a gente usa aqui, que chama Um Dia na Vida. Cara, isso aqui é fantástico. Eu uso isso aqui constantemente, até sofro com isso. Por quê? Um dia na vida é eu me passar por um cliente. Então, se passe por um cliente na empresa de vocês e tenta mapear como é que é a experiência. Só que eu já dou a dica, vocês vão ficar doentes. Por que vocês vão ficar doentes? Porque depois que você começa a fazer isso, tudo que você vai, você começa a olhar. Você fala assim, nossa, olha aqui, isso aqui tem um ponto de contato aqui, tem um ponto de contato. Você fica trabalhando 24 horas por dia. Um dia eu entrei no Subway, que fica em frente ao London, sabe ali, no centro? O Subway, o tanto que é interessante o Subway, ele é petitinho. Só que ele foi projetado para que você passe por todo o caminho, pegue o Subway, na hora que você pega ele, você tá de frente para onde? Pra porta. O que ele tá falando para você? Vai comer em outro lugar, filho. Não come aqui não, que eu não tenho estrutura para te atender. Então, tudo isso foi pensado para que você saia dali. Então, nós precisamos projetar a experiência do nosso cliente para que, de alguma maneira, seja mais fluido para ele ou para nós. Por quê? Porque ele tem uma limitação lá. Ele tem uma limitação de estrutura. Então, ele precisa, de alguma maneira, atender essa estrutura. E aí, a última dica que eu quero dar para vocês aqui é se comporte como um turista. O que é isso? Quando a gente é turista, a gente chega nos lugares, tudo é novidade. Tudo é novo. A gente começa a observar tudo como novo. Então, tenha essa característica dentro da empresa de vocês. Se eu fosse um turista, se fosse a minha primeira vez aqui, como que seria? Como que eu ia enxergar meu negócio? Se comporte como um turista. Agora nós vamos para a feijoada rapidão. E se a feijoada estiver muito densa, depois a gente pode marcar um outro momento para poder comer ela. Que agora é técnico. Vamos lá. A gente olhou a jornada pré, durante e pós num contexto B2C. Agora nós vamos olhar num contexto B2B. 3 etapas fundamentais da jornada: pré, durante e pós. Quando a gente olha aqui, pré-serviço numa jornada B2B, awareness é o momento que esse cliente está conhecendo a sua marca. Ele, de alguma maneira, ouviu falar da sua marca. Depois disso, ele começou a ter a possibilidade de comprar seu produto ou serviço, aquisição. Depois disso, ele vira um lead, ele vai para a qualificação, recebe uma proposta, depois ele vai para a negociação. Eu tenho um fechamento com esse cliente, vou para o contrato, eu vou implementar o que eu vendi, vou atender esse cliente, vou gerar receita com ele, vou fazer cross-sell, upsell, vou ter uma forma de recomendação e, eventualmente, um churn. O churn é quando eu perco um cliente. Toda vez que eu perco um cliente, significa que eu tive um churn. Então, essa aqui é uma jornada B2B complexa, de vendas complexas, levando em consideração o pré, durante e pós. Vamos lá. Cada ponto de contato, eu tenho o quê? Experiências. Vocês aprenderam isso. Então, cada um desses momentos aqui eu vou ter sentimentos. O cliente vai sair com algum sentimento desse ponto de contato. Então, todo ponto de contato desse, o cliente teve alguma experiência. Essa experiência pode ser tido boa ou ruim. Isso é o que a gente chama, em termo técnico, de UX. O que significa UX? User Experience. Experiência do usuário.
Experiência do usuário, muito diferentemente de muita gente acredita que é tela. UX não tem só a ver com tela. UX também está na tela, mas é muito além da tela. Então, quando eu penso na experiência do usuário, é como que esse usuário se sente quando ele se relaciona com algum ponto de contato. Quando a gente olha para todas essas jornadas, para todos esses touch points, a gente tem o que a gente chama de Customer Experience, que é a experiência do cliente. Então, nós, como gestores, precisamos saber como é que é a experiência do nosso cliente em todos os momentos através dos quais ele se relaciona com a minha marca. Quando a gente olha para Customer Success, muita gente usa Customer Success só aqui, ó, da implementação para frente. Só que a gente falou muito lá atrás que Customer Success é o quê? Eu preciso fazer com que o meu cliente tenha sucesso. O sucesso é no ponto de vista dele, não no meu ponto de vista. E quando a gente olha para cada etapa dessa, o que a gente precisa fazer? Acompanhar as métricas de negócio. Porque eu não posso fazer isso de maneira intuitiva. Eu tenho que olhar para as métricas. E aqui tem várias métricas e depois eu trouxe algumas referências para vocês estudarem mais a fundo. Mas eu tenho que olhar meu CCR, eu tenho que olhar meu MQL, eu tenho que olhar meu CAC, eu tenho que olhar meu SQL, eu tenho que olhar o tempo que esse cliente está demorando, eu tenho que olhar meu ROI, eu tenho que ter métricas de experiência do cliente. CSAT, CES, FCR, TMA, TME, é uma sopa de letrinha, galera. Falei que era feijoada, é técnico. PMF, NPS, um monte de métricas de experiência do cliente. E depois eu tenho métricas de negócio. LTV, MRR, churn. Então isso aqui, galera, são métricas que vocês precisam acompanhar nos negócios de vocês para poder entender se a experiência do cliente realmente tá boa. Não, nós não queremos ter um atendimento extraordinário. Quem falou que ia ser fácil? O atendimento extraordinário é complexo, mas nós estamos aqui para isso. Health Score é o quê? Quando eu olho para todas essas métricas, eu preciso saber qual está a saúde do meu cliente. Então, acompanhando isso aqui, eu tenho a possibilidade de prever um eventual churn, eu consigo saber se esse cliente vai voltar a comprar de mim ou não, se ele vai permanecer na minha base ativa ou se ele vai me abandonar. Então, se eu tiver formas de mensurar isso, eu consigo acompanhar e ter uma predisposição de saber se esse cara vai me abandonar, saber se ele vai permanecer comigo ou não. Então, isso é o Health Score. E agora, para que vocês possam diluir essa feijoada ao longo do tempo, vou deixar algumas referências de leitura para vocês aqui. Vou tirar essa caixa aqui, beleza? Vamos lá. Primeira leitura aqui, voltada para o contexto pré-serviço. ABM, Account Based Marketing. É um livro que fala sobre ABM, bem legal. Receita Previsível, para quem trabalha com venda. Fundamental ler esse livro aqui. Esse livro me ajudou muito quando eu trabalhava com venda complexa no B2B. Isso é design de serviço na prática. Para quem gosta de pensar em experiência do cliente, esse é o melhor livro do mercado a respeito do tema. Muito Além da Sorte. Se eu pudesse recomendar um único livro de todos esses, eu leria esse. Muito Além da Sorte, Clayton Christensen. Você vai aprender sobre Job to be Done. Melhor livro que eu já li na minha vida. Muito Além da Sorte. Customer Experience Management. Vou ter que aprender como é que faz a gestão da experiência desse cliente como um todo. Onboarding. Tá difícil de ler, mas depois eu compartilho esse material com vocês. Tem um livro que explica só sobre onboarding. Como é que eu recebo esse cliente na minha empresa? O nosso, né? O Guia do Atendimento Extraordinário. O Guia do Atendimento Extraordinário não é um livro público. O que a gente faz? A gente entra na organização, entende o contexto dela e cria um livro para ela. Esse livro aqui a gente fez para a Licitanet. Então a gente consegue entrar na sua empresa, entender como é que funciona o seu atendimento e criar um livro com todos os pilares customizados para a realidade da empresa de vocês. O momento vendedor, né? Key Account Manager. Eu preciso considerar os meus clientes como grandes contas. Por fim, ali, Vencendo com um Propósito, que é um livro que explica a teoria do NPS numa versão 2.0, 3.0. Para quem gosta de estudar sobre NPS, um dos melhores livros do mercado. E, por último, um livro que fala sobre Customer Success. Então, tudo isso aqui, galera, são referências para que vocês possam buscar ainda mais conhecimento relacionado a atender, a prestar um serviço de qualidade e melhorar o atendimento dos clientes de vocês. Quem está tirando foto aí, vou só esperar um minutinho para eu mudar, que esse aí agora já não tem nenhuma transição. @Clayton Campano, me marque no Instagram. Tem uma pergunta? Vamos lá. O anterior?
chama onboarding. Onboarding. Onboarding orquestrado. Eu vou mandar para vocês depois o material. Vamos lá? Só vou trazer uma tendência de futuro rapidinho para a gente poder acelerar. Tendência de futuro, beleza. A gente olhou para o passado, entendeu como é que funciona, mas e aí? O que vai vir? O que está acontecendo? Vou trazer algumas referências para vocês. Alguém já viu a MEG? Chama MED. Alguém já usou? Não? Então vamos lá. A gente olhou para tudo que a gente precisa fazer para ter um atendimento extraordinário. Só que tudo que a gente fez aqui já não é apenas o suficiente. A gente precisa pensar além. E esse além é o que esses caras estão fazendo aqui agora. Eles criaram um banco, uma conta, que ela não precisa de aplicativo, você não precisa ter nada, nenhum banco, a sua conta é inteira no WhatsApp. Uma conta bancária no WhatsApp. E é fantástico. Vou trazer algumas referências aqui para vocês verem. Olha só o que ela consegue fazer. Isso aqui o cara mandou uma foto de um... Opa! Nossa, quase. Um carrinho de reciclagem aqui. Aí ali, ó, nessa foto tá escrito assim, me ajude. Aí tem, me ajude com 10 centavos. E embaixo tem o número do Pix do cara. Ele tirou uma foto, mandou para a IA. A IA falou o seguinte, você confirma o Pix no valor de 10 centavos? Nome, valor, documento e a chave Pix. Aí ele trouxe aqui, ó. Pode ser R$10. Confirma? Enviou. Com uma foto. Olha esse outro aqui. Isso aqui o cara tirou uma foto da comanda. Olha isso aqui, galera. Tirou uma foto da comanda. Mande a metade dessa conta para o José, mas exclua a bebida alcoólica da divisão, pois não bebi álcool. Aí, entendi. Você quer dividir a conta excluindo a bebida alcoólica? Vamos lá. A conta total é 594. Se excluirmos a bebida alcoólica, 2 Budweiser por 28 e 5 Chopps Claro por 70, o total fica 496. A metade desse valor que você quer enviar para José é de R$248. Uma foto. Por que eu quero fechar com inteligência artificial? Porque se a gente não fizer, a IA vai fazer. Ela já tá aí, galera. Isso aqui já tá acontecendo. Isso aqui não é, vai acontecer, não. Já tá acontecendo, tá? Então, busquem conhecimento em relação à inteligência artificial. Porque não é mais modinha, galera. Esse negócio tá tomando conta do mercado. E pra gente fechar, 75% dos consumidores que já experimentaram IA generativa acreditam que ela mudará a forma como ela interage com as pessoas. 72% dos líderes CX afirmam ter fornecido treinamento adequado em ferramentas de IA. Só que olha o contraponto. Mas mais da metade dos agentes afirmam que não receberam nenhum treinamento. CX é Customer Experience. Então, quando a gente pensa aqui, é um contraponto, que é os líderes estão falando que estão treinando as pessoas em inteligência artificial, mas as pessoas estão falando, peraí, eu não aprendi nada. E por último aqui, fica uma provocação que eu acho que é bem legal. 60% dos clientes relatam ser frequentemente transferidos para outro agente ou departamentos em chamadas telefônicas. Por que eu trouxe esse dado? Porque por mais que a IA esteja aí, nós ainda sofremos com atendimento. Você liga, transferência para lá e para cá, você vai interagir com o bot é burro pra caramba, não consegue te guiar, e aí você acaba migrando de canal. Só que essas coisas estão evoluindo. Por isso que eu trago a provocação para a gente poder olhar para isso e, de alguma maneira, melhorar a experiência do nosso cliente. Só que não adianta você pensar em IA se o back to basics não for feito. Eu quero colocar inteligência artificial no meu negócio, mas você está fazendo o básico bem feito? Às vezes o cara não está fazendo nem o básico e quer colocar inteligência artificial. Então, para a gente fechar, primeiro, elimine demandas desnecessárias. Pense para que o seu cliente não interaja contigo. Segundo, automatize. Faça com que o cliente tenha autosserviço. Empodere o usuário. Faça com que ele resolva por si só. E por último, se acontecer dele precisar de um atendimento, esteja lá com disponibilidade, com 7 pilares que a gente trouxe para vocês, para que vocês possam oferecer a melhor experiência para o cliente. Então, por mais que a inteligência artificial esteja aí, pessoal, eu particularmente acredito que o ser humano é o maior diferencial e ele ainda vai continuar criando conexões únicas e genuínas com todas as pessoas.
Esses são os meus contatos. Me coloco à disposição para poder conversar com vocês e explorar esse conhecimento a partir daqui para a rede social, para outras conversas. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês estarem aqui até agora. Valeu demais. Um abraço. Tamo junto. Eita. Obrigado.